falando do Brasil colônia, eu estou nessa parte aqui de explicar como se deu a expansão territorial do Brasil durante essa época e também quais foram as atividades econômicas que também tiveram importância naquela época. Revisando, vocês já viram esse assunto lá nas primeiras aulas do ensino remoto. Inclusive, no meu canal do YouTube, tem um vídeo, acho que foi o primeiro que eu gravei, explicando sobre a economia colonial. Quais eram as interpretações que existiam, ou melhor, que existem na historiografia, ou seja, na escrita da história sobre a economia colonial. A gente sabe que o açúcar era o principal produto de exportação do Brasil, desde o começo da colonização. Antes de Portugal colonizar, era o pau-brasil, mas o pau-brasil foi tão explorado que acabou diminuindo em quantidade, e depois, com a colonização efetiva, os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar. Então, nós temos aí, eu coloquei 3 nomes, 3 homens, para vocês verem, 3 autores que são importantes, e eles são integrantes dessas abordagens tradicionais da economia. Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Fernando Novaes. Isso eu expliquei lá na primeira aula, mas vou fazer só uma revisão simples. O Caio Prado Júnior, ele trouxe o conceito de sentido da colonização. Ele dizia o quê? Que a função do Brasil era abastecer a metrópole, enriquecer a sua metrópole, através do pacto colonial, fornecer matérias-primas e consumir produtos manufaturados. Ele dizia que no Brasil existia um sistema de plantation. Esse sistema era composto por mão de obra escrava, latifúndio, ou seja, a grande propriedade, e a monocultura, ou seja, a produção de cana-de-açúcar para exportação para a Europa. O açúcar tinha um valor muito grande fora do Brasil. Por isso que Portugal decidiu, a princípio, cultivar açúcar aqui no Brasil. Até porque nosso país tinha um solo fértil e um clima tropical bem favorável ao cultivo da cana-de-açúcar. Outra interpretação tradicional é a de Celso Furtado. O problema, segundo Celso Furtado, era que a nossa economia colonial, ela era muito determinada pelo que vinha de fora, pelo mercado internacional. Então, ele queria dizer que nossa economia não tinha autonomia e tudo girava em torno da cana-de-açúcar. Até as pequenas produções de mandioca, de algodão, fumo, tudo isso que era produzido no mercado interno estava submetido, estava ligado à produção de açúcar, que era a produção maior. E o último, Fernando Novaes, ele trouxe o conceito de antigo sistema colonial. Ele dizia o quê? Que o Brasil tinha essa ligação através do pacto colonial com Portugal. Também concordava com essa ideia de que existia uma hegemonia da plantation escravista. E os 3 sempre diziam que o mercado interno era muito reduzido. Esses modelos explicativos, como tem aqui no slide, eles vigoraram, foram importantes, mas nos anos 70 eles começaram a ser contestados, criticados, outros começaram a aparecer. Aí vem o debate historiográfico dos anos 70 e 80. Esses 3 nomes que eu coloquei são de autores que revisaram essas ideias, esses modelos tradicionais que eu expliquei para vocês. Em resumo, o que é que eles diziam? Não, no Brasil existia um mercado interno e esse mercado interno ele era importante, ele era relevante. Por isso que eu vou falar de alguns produtos que merecem destaque nessa época. Então, nós temos o Ciro Flammarion Cardoso, o Jacob Gorender, que fez uma crítica ao Celso Furtado e ao Fernando Novaes, e o João Luiz Fragoso. Então, os 3 mostraram o peso e a importância que o mercado interno tinha. Então, eles queriam dizer, não, gente, peraí, existe sim a manufatura do açúcar, e ela é muito importante para a economia, ela é o principal produto, mas os outros não são meros acessórios do açúcar, eles também são importantes. Então, nós temos aí, com esse debate na historiografia, uma nova visão da colônia portuguesa. E aí surge o conceito de acumulação endógena, ou seja, acumulação interna. Essas atividades contribuíram para a acumulação de capital dentro do Brasil. Aí a primeira atividade
que vocês precisam conhecer, além do açúcar, é o fumo, o tabaco. E no Brasil se produzia muito tabaco, principalmente aqui no Nordeste, no Recôncavo Baiano, onde hoje é a cidade de Cachoeira, na Bahia. Então, essa atividade ela foi muito importante e também era destinada à exportação, ou seja, vendia-se para fora esse fumo, embora o açúcar continuasse ainda sendo mais importante, mas esse fumo ele era exportado para a Europa. O fumo de menor qualidade, ele era usado como moeda de troca na África, ou seja, os escravos eram trocados pelo fumo, digamos assim. Então, essa produção de fumo era pequena, mas era importante. O gado também foi muito importante durante o Brasil Colônia, principalmente para desbravar o território, para conhecer o território brasileiro. Inicialmente, o gado era criado perto dos engenhos, porque o gado era utilizado como força motriz para mover toda a estrutura do engenho, para moer a cana. Só que o gado começou a atrapalhar as plantações, começou a pisotear, começou a invadir. E aí a cana foi empurrando o gado para o interior do Brasil. O interior, quando eu falo em sertão. O sertão é justamente esse interiorzão do Brasil, essa área mais afastada do litoral. Então, a pecuária era muito mais em conta do que a cana-de-açúcar. Para você montar um engenho era muito mais caro. Então, aparece aí a figura do vaqueiro. Muitos índios e mestiços pobres, pessoas livres, que não tinham muita chance na vida, começaram a criar gado. Então, era mais simples, o trabalho é mais barato do que montar um engenho. Então, você tem muita gente pobre, livre, trabalhando na pecuária. Só para vocês terem uma ideia, o quanto de estados que a pecuária ajudou a desbravar, tem aí uma lista: Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, e eles foram avançando até chegar no sul do Brasil também. Então, o gado foi muito importante para descobrir o nosso território naquela época. Eram especiarias, que eram conhecidas como drogas do sertão. Eram produtos que não existiam no Brasil todo, só em algumas regiões, e os europeus adoravam esses produtos. Por quê? Porque lá não tinha. Então, eles adoravam. Lembra das especiarias que eles iam buscar lá nas Índias? É a mesma coisa, são produtos diferentes, peculiares. Por exemplo, cacau, canela, ervas, baunilha, castanha do Pará, que até hoje é caro para comprar, né? Castanha de caju. Então, esses eram produtos que eram buscados principalmente na região norte do Brasil, na Amazônia, e eram vendidos no Brasil todo. Então, eram as novas especiarias, porque os europeus começaram a ter interesse por esses produtos. Elas começaram a ser extraídas, as especiarias novas, mais ou menos no século XVIII. Por isso que elas ficaram conhecidas e ganharam esse termo aí de drogas do sertão. Aqui nós temos um mapa que representa as atividades econômicas do Brasil no século XVIII. Observe que ainda tem pau-brasil de verde, a cana-de-açúcar está em rosa choque, em rosa mais escuro. Observe que a cana ela se concentra mais no litoral do Brasil. A pecuária, essa mancha roxa, observe que ela já está entrando pelo sertão, pelo interior do Brasil, ajudando a conhecer esse território. A mineração, que está em mostarda, aí, em amarelo, que se restringe ao centro do Brasil, Minas Gerais, principalmente, Goiás, e as drogas do sertão, que está em cinza. Observe que é bem na região norte do Brasil. E o fumo, tem umas plantinhas aí aparecendo, o fumo em locais bem específicos. No Nordeste, Sudeste, então era bem específico. E o algodão, que também era produzido em maior escala no Norte e no Nordeste.